para mim e eu comecei a meditar nesta palavra, aonde Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz que sem conhecimento encontra o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele passa por um momento difícil e ele atribui um momento difícil sendo de Deus, até porque os seus amigos, de uma certa forma, entristeceram o coração de Jó, né? E Jó, ele tem um tempo difícil também na vida dele, né? Não é só nós, não. O Jó também passou por um momento de crise, de dor, de sofrimento. E eu comecei a meditar nesta palavra e eu vi que há 10 anos atrás eu também atribuí ao Senhor por aquela situação a qual eu estava vivendo. Eu atribuí que era o Senhor que estava fazendo. Eu atribuí o Senhor que era o Senhor que estava permitindo. E eu irei, eu fiquei irada. E nessa ira, a coisa já não era boa, ficou mais pior ainda. Porque daí eu não conseguia comer, eu não se alimentava e eu fiquei muito ruim. Eu emagreci muito, fiquei bem magra mesmo. E eu só ficava deitada. Nessa época a Stephanie acho que estava com 7 anos. E o Eto que levava ela para a escola e buscava, era o Eto que fazia comida. E eu só deitada e vomitando. Mas ia para a igreja. Mas tinha atribuído aquela situação que eu estava passando, que foi o Senhor que estava permitindo. E eu levei isso aí, depois daquilo tudo que passou, o Senhor, pela infinita misericórdia, me levantou, mas esse processo demorou quase uns 2 anos na minha vida. E eu sofri muito. E depois o Senhor colocou as mãos fortes sobre a minha vida e me libertou daquilo. Mas eu acho interessante que agora, em outubro, fez 10 anos do acontecimento dessa prova na minha vida. E eu comecei a meditar nessa palavra e eu também, aleluia, eu pude reconhecer, porque é necessário nós podermos reconhecer. O Senhor, muitas das vezes, Ele não vai fazer nada na nossa vida se nós não reconhecer que nós erramos. E eu reconheci, agora esses dias meditando nessa palavra, que eu atribuí ao Senhor aquela situação que eu estava passando. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele não fez nada. O Senhor, Ele apenas permite certas situações para nós sermos aprovados. O Senhor permite um dia difícil, um dia mau da nossa vida, para que lá na frente nós podemos ser aprovados, para que nós venhamos ter estrutura, para que nós venhamos ser trabalhados, E houve a permissão do Senhor, mas o que estava se passando na minha vida não foi o Senhor, houve somente a permissão do nosso Senhor, mas era o inimigo. E o que é que eu aprendo? Que Jó, ele atribuiu ao Senhor também, pelo aquele momento que ele estava passando difícil. Mas quando Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ele já começa a reconhecer que Deus pode fazer tudo, que Deus pode, Ele tem todo o poder. E é interessante que ele diz, quem é aquele que diz tu que sem conhecimento encobre o conselho? Pois isto falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas.
Altíssima, o que eu não compreendia. Jó, ele falou com uma coisa que ele não tinha entendimento, e assim era comigo também, né? A gente fala que é o Senhor, mas a gente não tem discernimento para entender. E diz assim no 4: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Aí Jó, no 5, ele já fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Jó, e eu também só tinha ouvido, mas agora agora te vejo os meus olhos, agora eu vejo o Senhor, e assim é eu também, é nós. Agora eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor, aleluia, poderoso para operar nas nossas vidas. O que eu aprendo com essa palavra? Que eu preciso reconhecer, eu preciso entender e ter discernimento de espírito para entender que aquela prova que está vindo, que veio na nossa vida, ela não provém do Senhor. O Senhor permite que entre o adversário da nossa alma para fazer aquilo acontecer e nos entristecer. Quando ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, eu também me arrependi, aleluia, eu me arrependi profundamente por eu ter atribuído meu Senhor àquela situação. E mesmo nos dias difíceis da nossa vida, aleluia, nós não venhamos atribuir ao Senhor como culpa, ou porque Ele permitiu, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece quando nós estamos irados, Ele conhece quando nós também confiamos e temos fé, aleluia. E quando Jó reconhece, aleluia, tudo que era impossível, o Senhor fez na vida de Jó. O sofrimento não é o fim, mas muitas das vezes nós achamos que já é o fim, aleluia. A espera não é em vão, né? Nós vamos receber a nossa vitória. A dor não anula o propósito de Deus, nem na minha nem na tua vida, aleluia. O sofrimento, ele vem, a dor também, mas o que é que eu aprendo? Que no controle da minha e da tua vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós devemos, somos obrigados, como servo do nosso Deus Altíssimo, pedir sabedoria para o Senhor e discernimento de espírito, para não falar coisas a qual nós não entendemos ou não compreendemos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo além do que nós pedimos ou pensamos. E Ele está aqui nesta noite, porque grandes coisas Ele quer fazer na minha e na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.